Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para essa terceira parte desse vídeo. Então, quem não estava na live e viu esse vídeo cortado no meu vídeo anteriores, vai ser legal. Mas eu simplesmente fiz o quê? Eu juntei os três vídeos, tá? Para realmente a gente se ajudar ali. E vocês vão gostar bastante. Eu sei que tá muito confuso, eu sei que parece que tá bem cortado, tá mal cortado, mas desculpa. Essa aqui é a terceira parte. A primeira parte foi falando sobre responsabilidade, a segunda parte foi falando sobre humanidade, e a terceira parte vou falar sobre compreensão, que é a última parte desse vídeo. Para quem não sabe, o tema do vídeo, o tema da live foi humanidade, foi humanismo e Fluminense. Isso é muito importante, até para vocês conhecerem os valores da minha psicologia e de como que isso deve estar sendo encarado no Fluminense. Então vamos nessa? Então faz tudo que está escrito aqui. Valeu. Vamos continuar aqui. E aí, realmente, né? Uma das coisas que eu mais vejo pessoas não compreendendo, e diversas vezes vejo as pessoas até mesmo forçando a barra em diversos momentos, foi justamente o ato de perder. O meu time não pode perder. O meu time tem sempre que ganhar. E é bom também entender também o valor, outro valor, que é o valor humano disso todo. É compreender também o valor humano. E diversas vezes eu só pensei de uma pessoa, o Ares. Perdi minha avó e não minha vontade. Isso é bom ver justamente isso tudo. Ele sempre teve essa vontade de continuar, de demonstrar o valor dele. Quantas e quantas vezes ele trabalhou sobre isso? Eu trabalhei sobre isso com vocês. Sobre essa questão do Ares. Ele tinha perdido. A primeira coisa que ele se lembrou depois que viu o Fluminense campeão da Libertadores, foi a primeira coisa que ele se lembrou foi da avó dele. E foi a primeira coisa que ele foi fazer foi ir encontro à psicóloga do Fluminense. Então sim, demonstrando sempre a vontade dele, demonstrando sempre o empenho que ele tem dentro do futebol. Ele pensou até desistir. E diversas vezes as pessoas não dão valor justamente sobre isso. Mas é importante ver o valor intrínseco que é o perder e a vontade. Às vezes a gente tem que entender que a gente tem que perder alguma coisa para testar somente sobre isso. Em diversos momentos a gente viu isso dentro do Fluminense, com diversos problemas que a gente viu dentro de cada jogador. E realmente, né, quantas vezes o próprio Diniz falou essa frase aqui, que é perder e seguir em frente. Perdeu, e aí eu vou falar a palavra de novo, peço desculpas se tem criança aí me ouvindo, tira ela um pouquinho daqui pra falar. É perder e seguir em frente. Perdeu? Foda-se. Tô nem aí, foda-se. Tá bom? É dessa maneira que tem que se pensar o ato de perder. Diversas vezes está trabalhando sobre isso, sobre esse modelo. O futebol ele não sempre é vitória, mas sim também às vezes é derrota. A melhor ação justamente é dessa maneira. Perdeu, foda-se. Continua ali. Tentando trabalhar para sempre vencer. Mas entender o valor da derrota e com isso não repeti-la. Não é gostar do sofrimento, mas sim entender o sofrimento e a tentar ajustar sobre isso tudo. É muito importante a gente ver isso dentro do Fluminense. Dentro dos próprios jogadores. Que quando perdem não são tão abalados assim. A gente vê também essa briga, né? A gente vê essa briga enorme, né? Mas é sempre importante, que também é de compreensão, que é justamente o Paulo João e a CBF. Entendemos a vontade do Diniz, mas fico com a vontade do Flu. É justamente isso que eu estou te falando. A compreensão é a compreensão justamente da vontade de todos, mas entender que a sua vontade é que deve prevalecer. O que você tem de vontade? É claro, não afetando negativamente os outros, tá ótimo. Diversas vezes ele vem falando isso ele falou isso mesmo no Sala Podcast sobre isso. Ele entende que a vontade do Diniz também é se tornar um técnico de seleção brasileira. Mas ele trabalha no Fluminense. Ele trabalha nessa situação. Ele compreende o que o Diniz está passando. Mas ele também compreende o que o Fluminense tem a gelar.
É importante a gente ver um cara como o Paulo Gione demonstrando esse valor para todos. Ainda mais contra a CBF, a poderosa CBF. E Diniz não pode ficar de um lado para o outro. Isso eu acho muito importante. Isso eu acho bom compreender justamente isso tudo. Diniz não pode ser técnico de seleção ou técnico do Fluminense ao mesmo tempo. Não tem como ele fazer isso. Várias derrotas a gente viu que foi notavelmente porque o Diniz não estava treinando o time. E de fato, a CBF pode atrapalhar muito e vai atrapalhar muito o Fluminense. Então a única compreensão possível é fazer com que as pessoas entendam que o Diniz tem que ficar no Fluminense. E que a gente tem que compreender que ele não tem como fazer isso tudo. Não tem como ficar em um lado A e um lado B ao mesmo tempo. Ou você fica no lado A ou você fica no lado B. Espero que realmente o Fluminense trabalhe bastante bem com isso. E realmente, né, compreender também os fracassos. Os fracassos. Se eu falei do perder, também falo sobre o fracasso. Que nem todos têm o mesmo caminho para o sol. E a primeira pessoa que eu penso é o Alan. Que eu coloquei 2 L, mas é com L só, tá? Peço desculpas. O Alan, ele não teve esse caminho para o sol. Ele realmente estava muito abaixo do que era esperado. Aliás, foi uma coisa muito triste, né? Porque quando vi que eles iriam contratar o Alan de volta, eu pensei assim, caraca, era o Alan que eu gostava muito, né? Que me fez amar mais ainda o Fluminense. E eu vi que ele não era possível mais. Ele não entendia esses valores. Ele meteu um gol apenas, foi um gol importante até. Mas fora disso, em todos os momentos que ele foi colocado para jogo, ele não ajudou o Fluminense. Ele até atrapalhou muito o Fluminense. Em diversos momentos, até mesmo muito abaixo do desempenho normal de jogador de futebol. Então sim, às vezes é compreender que também que, mesmo que a vontade do Fluminense seja acumular o máximo valor possível, é entender que há fracasso no Fluminense. E o Alan foi um desses. Também tem o Giovani, o próprio Léo Fernandes. Então compreender isso é compreender sobre o futebol e a estrutura humana das pessoas. Nem todo mundo vai ser o sorteado. Vai ser o glorioso. Não. Alguns vão ser fracassados. E às vezes o fracasso de alguns é o sucesso de outros. A saída do Alan do Fluminense foi a entrada, por exemplo, do John Kennedy. Se lembra de John Kennedy? O John Kennedy é diversas vezes preterido pelo Alan. Era colocado sempre para escanteio. Quando o Alan saiu dessa situação, entrou o John Kennedy e começou a melhorar esse time. E a gente viu tudo que o John Kennedy fez. Então sim, às vezes entender que é muito melhor colocar o símbolo de fracassado de um lado antes de você sofrer por outro. Isso é muito importante ver isso dentro do Fluminense. É entender também os valores das lesões. Compreender essas lesões. E de fato, as lesões que são uma parte física da pessoa, mas também pode ser uma parte emocional da pessoa. E a primeira pessoa que eu penso é no Isaac. Não sei se daí é o Isaac ou se é o outro, mas acho que esse daí é o Isaac. Que ele fala isso, quando eu me lesionei pensei em parar. Olha só como que o valor das lesões é importante também para esse futebol do Fluminense. O Isaac pensou em parar. Pensou assim, cara, eu já me lesionei 3 vezes, eu vou desistir do futebol. E às vezes você tem que trabalhar muito bem isso na cabeça das pessoas. Quantos times têm isso dentro do elenco? Entende a lesão, entende como trabalhar e realmente trabalha justamente para isso funcionar. Entender que eu sou maior do que as minhas lesões e doenças. Sabe? O aspecto humano mais legal e mais intenso que nós psicólogos a gente vive é justamente essa relação. Que às vezes se dá. Quem é maior? A doença ou a pessoa? É a sua lesão ou é você? E sabe? Se o resultado não for você, temos algum problema. Isso está sendo sempre feito no Fluminense. Isso daí sempre está sendo feito para os jogadores do Fluminense. É compreender isso tudo. Compreender esse valor da lesão e de como que essa lesão faz o Fluminense acontecer.
É. E aí, a gente tem também a questão da desumanização, como diversas vezes vem acontecendo. Sabe? E o Diniz, ele fala muito bem em diversos momentos. Foi através dessas duas falas que realmente o Diniz, ele trabalhou muito bem e realmente me fez trazer esse vídeo. Porque a primeira fala aqui é: meus jogadores são humanos, não robôs. Pessoal, os jogadores são perfeitos. Os jogadores erram. Eu trago uma alternativa que realmente tem erros. O grande problema é você achar que só por conta disso que a gente vai fazer tal coisa. A gente não vai mudar isso. Os jogadores são humanos. Primeiro é humano, segundo é humano, terceiro é humano. É entender que os jogadores erram. Que os jogadores, eles não são perfeitos. Diversas vezes a gente viu até no próprio Manchester City. O Manchester City não é o time mais perfeito do mundo. Eu vi várias jogadas que eles erraram. Várias jogadas que o Fluminense se deu bem. Então sim, os jogadores são humanos. Os jogadores não são perfeitos. É entender isso, entender que mesmo que aquela pessoa erre uma, duas ou três vezes, ela continua sendo um bom jogador. É compreender isso tudo. E uma outra coisa que é o resultado pouco importa pra mim. Essa política de resultado é ruim. Muita gente glorificou o Manchester City. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O Manchester City, para se tornar esse Manchester City de hoje, precisou de 7 anos. O Guardiola tá desde 2016 tentando ganhar uma UEFA Champions League, que é o mínimo que todo mundo pede pra ele. Tá 7 anos. Sabe o que o Manchester City fez? Não importa. Diversas vezes o Manchester City colocado como coadjuvante. Só hoje que ele conseguiu. Então pare de ter essa política de resultadista. Pare de ter essa política de achar que somente o resultado importa. Veja mais à frente. É dessa maneira que o Diniz está pensando. Pare de achar que as pessoas são robôs e pare de ser resultadista. Isso é ruim. Compreenda que os jogadores são realmente passíveis de erro. E um dos erros também mais apontados é justamente perder. Para com isso, cara. E por fim, né? Que é sempre bom falar, e que diversas vezes vem falando justamente isso, que é o Bittencourt, né? O Mário Bittencourt e o financeiro. Cara, é ridículo isso. É ridículo a gente ver que as pessoas discordam do Rodrigo Capello. Ai, mas eu acho que foi interessante a gente apostar. Tá, mas não é assim que é a maneira. E é sempre bom a gente ver isso. Sei da vontade popular, mas vamos continuar fazendo o mesmo. Que é contratar um jogador ruim. É dessa maneira que o Fluminense ganhou uma Libertadores. É contratando jogadores ruins que conseguiram juntar forças e conseguiram ganhar. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vocês têm que compreender. A gente não é um time rico, a gente é um time pobre. A gente vai continuar sendo um time pobre, a gente tem dívidas. Então é certo que o Mário Bittencourt está fazendo de contratações. Não pode fazer loucuras. Espero que os torcedores entendam, compreendam justamente a situação do Fluminense. E por fim, que é buscar alternativas pelo que temos hoje, no aqui e agora. É muito importante ver isso. Sabe? As pessoas não atrelarem o Fluminense futebol para o Fluminense financeiro é ruim. E eu sempre vou trabalhar isso com vocês. O tempo inteiro. Que é que o Fluminense vem trabalhando diversas vezes contigo, torcedor. E é isso. Algo a mais? Ganso é passe demais. Algo a mais? Tem alguma coisa que eu possa comentar sobre isso? Seria interessante, né? Pra quem não sabe, né? Esse vídeo aqui é a parte 3 do vídeo do YouTube Live. Que eu tô fazendo como estreia. E espero que vocês tenham curtido justamente esses 3 vídeos. Esses 3 vídeos vão ser separados, cada um deles. Cada um com um tema. O primeiro tema foi justamente a responsabilidade. O segundo tema foi a humanidade. E esse terceiro tema foi a compreensão. É disso que a gente se transforma. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça tudo que está escrito aqui. Saudações tricolores. Até a próxima.